Paz do Senhor para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Alegria podermos mais uma vez estarmos bem juntinhos um do outro para fazermos esse culto da família, esta live da família. Olha, eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Reis. E já que estamos vivendo essa pandemia, eu quero dar um título a essa mensagem. E o título seria, ou será, Vence quem fica vivo. Bem sugestivo. Sugestivo o tema. Essa pessoa naquela batalha do Carmelo ali, se fosse no dia de hoje, passando nas mídias sociais e também em algumas outras mídias, e aí tá essa batalha do Carmelo, travada a batalha, Elias versus Baal. Mas se eu tivesse na minha mídia social, eu ia colocar lá: vence quem ficar vivo. Meu Deus. E 1 Reis capítulo 18, versículos 1 e 2, e depois do 20 ao 24 versículos, que diz assim: E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. O versículos 20 ao 24 diz o seguinte: Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Versículo 22. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: É boa esta palavra. Nós temos lido essa palavra aqui nesta noite, e nós podemos examinar a vida do profeta Elias como uma vida extraordinária, né? Como uma pessoa que Deus usou de uma forma extraordinária, Deus usou de uma forma inigualável. E ele é um daqueles personagens bíblicos apocalíptico, né? Ele é um daqueles personagens que está lá no Velho Testamento e é anunciado no Novo, e existem umas dificuldades para alguns entenderem isso. Ele não morreu, aí depois aparece em Apocalipse, é o mesmo, não é? Não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre esse texto hoje e as lições que ele traz para a nossa vida. Porque Elias, ele aparece em cena para dar uma palavra para Acabe, mas depois Deus tira ele de cena, esconde ele lá em Querite, depois Deus apresenta ele novamente, ele tira de cena, coloca em cena, é porque Deus é assim, ele faz o que ele quer. Às vezes as luzes se apagam para a gente, às vezes ele acende as luzes, às vezes estamos escondidos que ninguém nos vê, nem o telefone toque, às vezes ele coloca a gente na evidência para usar a gente, porque a glória não é nossa, não é? A glória daquele que está dentro de nós, aquele que está em nós, não é? A glória não é sua, mas a glória é dele. Então Elias, ele aparece em cena
E ele agora é enviado para falar com Acabe, determinar e desafiar os profetas de Baal e de Azerá. E você conhece bem a história. Estava lá 3 anos sem chover sobre a face da terra, nem orvalho, que isso é uma coisa não é natural. O orvalho é a condensa, pelo menos acho que é, né? É o oxigênio, né, que se condensa e enfim, nem orvalho caía sobre a terra, porque Elias deu uma palavra, e a palavra de Elias foi uma palavra dada não por ele, mas por Deus. E agora ele está de volta à cena, e é interessante como Deus faz e insiste em fazer essas parcerias conosco, porque Deus diz a Elias: olha, vai lá e te apresenta a Acabe, porque eu quero dar chuva, porque eu vou mandar chuva. Mas Deus poderia mandar chuva sem Elias se apresentar a Acabe, mas foi Elias que disse que só choveria segundo a sua palavra. E Deus tem muito disso. Ele não precisa de nós, mas Ele quer contar conosco, e isso ninguém pode explicar. Deus não precisa de nenhum de nós, mas Ele conta conosco, quer fazer essa parceria com a gente. E aí Elias volta, e eu fico pensando, sabe, irmãos, naquela cena que Elias vê durante a sua caminhada até Acabe, porque o cenário é desolador. Um cenário de seca extrema, mais ou menos parecido com o cenário do sertão, animais mortos no caminho. A coisa era tenebrosa, difícil, mas Elias estava firme na sua fé, porque fiel é aquele que havia falado com ele. Não interessa como está o cenário da tua vida, não interessa como está as coisas ao teu redor, o que você está vendo que está te desanimando nesta noite. Jesus te chama para ouvir a sua voz e acreditar na sua palavra, porque você pode estar caminhando num cenário desolador, como Ezequiel caminhava no meio do vale e cheio de ossos sequíssimos, mas Deus é Deus para mudar o cenário, Deus é Deus para dar vitória, Deus é Deus para soprar o vale. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus te convida nesta noite a não olhar para o cenário que você está vivendo, mas continuar acreditando no milagre, porque através da tua vida vai ter milagre para muita gente. Por isto que você continua de pé. Deus tem te dado vida e continuará te dando vida, livramento e força, porque através de você, Elias, dos dias de hoje, Deus vai se utilizar para outras pessoas serem abençoadas. Glória a Deus. E ele enfrenta o cenário e chega diante do rei e faz o desafio. E dentro desse contexto, nós queremos aplicar 4 verdades para os Elias de hoje, porque só vence quem ficar vivo, meu filho. Se morrer é porque perdeu. A batalha é aqui, né? Se for morrer com Cristo, ganhar eterno. Mas nós estamos falando de chamada, de ministério, de projeto. E a primeira verdade que nós encontramos nesse texto, nesse contexto, é a seguinte: quando estamos na vontade de Deus, somos invencíveis. Quando estamos na vontade de Deus, somos invencíveis. Nada intimida aqueles que sabem que aquilo em que creem está baseado no que Deus disse. Você não está crendo em nada que foi falado por homem qualquer, você não está crendo em nada que foi escrito por um ser humano qualquer. A sua fé está firmada naquilo que o Senhor falou. O que foi que Deus falou na tua vida? Quais são as promessas que você tem de Deus? O que é que a Bíblia tem te dito? Quando você lê a palavra, a promessa está de pé. Por isso está escrito no livro de Hebreus: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele
aquele que prometeu. Glória a Deus, Ele é fiel. Não interessa o cenário, até porque a crise é o cenário da vitória, a crise é o cenário do milagre. Está muito difícil, é sinal de que Deus está perto de agir. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não saia da vontade de Deus, não saia daquilo que Deus quer na tua vida. Está difícil demais, eu sei. Tem hora que você acha que está só, que não vai conseguir, mas o Senhor nesta noite está te dizendo: continue firme na minha promessa, porque se você estiver comigo, você não vai ser derrotado. Você é invencível, você é invencível. Bendito seja o nome do Senhor. Você verá a bênção de Deus acontecer na sua vida. Quando estamos na vontade de Deus, nós somos invencíveis. Aleluia, glória a Deus. A equação não é 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Baal, 450 mais 400 de Azerá, é igual a 850 contra Elias. Não é esta a conta do céu. Esta é a nossa conta, 850 contra Elias. Não tem quem ganhe. Mas não é essa a conta, não. A conta é 850 contra Elias mais Deus. A equação é essa. E aí, meu amigo, o inimigo vai fazer fila para morrer. Eu nunca vi isso na minha vida. Olha, eu já vi muito milagre de Deus, viu? A Bíblia tem muito milagre interessantíssimo, mas esse aqui, porque Elias, depois que cai fogo do céu, ele pega a espada e mata os 450. Como ele consegue matar os 450? Na pior das hipóteses, alguém corre, alguém foge. E se todo mundo se juntar contra ele e cair em cima dele? Mas ele não morre, porque ele é invencível. Ele está na vontade de Deus. Aleluia. Mas o que eu vejo aqui é fazer fila. Faz fila para morrer, faz fila para aprender a servir ao Deus verdadeiro. Glória a Deus. Te prepara, que os teus inimigos vão fazer fila para ver a tua vitória. Os teus inimigos vão fazer fila para reconhecer que Deus é Deus na tua vida. Alguém está cantando hoje, sorrindo hoje, rindo de você hoje, mas te prepara, que Deus está preparando um Carmelo de vitória na tua vida, um Carmelo de vitória na tua vida. E você vai ver que quando você está na obediência, ninguém consegue te derrubar. Glória a Deus. Deserto não te mata, gigante não te derruba, muralha não te impede, Rio Jordão não te atrapalha, maldição não pega. Pode fazer a macumba ou o que pode fazer, não tem jeito. Pode bater tambor, pode bater bombo do tambor furado, a pele rasgar, acender vela vermelha, encarnada, branca, preta, azul, de 7 dias, 30 dias, não adianta. Você que está na vontade de Deus, você pode estar aí triste, abatido, angustiado, mas está na vontade de Deus, você não vai perder esta peleja. Você é invencível. Aleluia. Mas entenda, você é invencível na vontade de Deus. Não vai sair para tuas aventuras loucas aí que você cai do cavalo. A segunda verdade que nós descobrimos nesse texto, nesse contexto histórico, é que a obediência dividida é igual à idolatria declarada. Deus não aceita obediência dividida, ou é ou não é. Palavra de Elias muito forte, quando ele fala assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Pelo amor de Deus, se Deus é Deus, serve a Deus. Decide a tua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Pastor, já sou crente, mas está do jeito que Deus quer. Crente nominal, crente porque quer crente. Tem muitos crentes que parecem os católicos. Alguns católicos, não é todos católicos, alguns, que diz que é católico e não sabe nem o nome do padre do bairro dele. Nunca foi na paróquia. É católico. Mas minha religião é católica. Deve ser mentiroso. Que religião católica? Fuleiro católico do Paraguai. Católico vai à missa, se confessa, toma comunhão e por aí vai. Não sei mais coisa não, porque eu não sou católico. Mas tem muitos crentes que é parecido, é crente, sou evangélico, mas não vai, mas não está dentro do que Deus quer. Isso chama-se obediência dividida. Está em cima do muro. Sai de cima do muro, meu filho. Me lembro de uma história, de uma visão, de uma história, eu não me lembro mais, era uma ilustração, que um rapaz crente estava andando em cima do muro, e de um lado estava a igreja, do outro lado estava o mundão velho.
E do lado de cá tinha um bocado de crentes. Rapaz, sai daí, vem pro lado de cá, vem fazer a obra, vem cantar. E ele, não, estou por aqui e tal. E do outro lado estava Satanás, só olhando para ele. Só olhando, não dizia nada. E a igreja, e o povo, e o pastor, e os irmãos, e a mocidade, e as crianças, desce daí, vem para cá. E ele caminhando no muro, e o diabo acompanhando ele, só olhando. Chegou uma ocasião que alguém olhou por cima do muro e viu o diabo calado, e disse assim, vem cá, por que tu não chama ele para o teu lado? O diabo disse, não precisa chamar ele para o meu lado não. Ele fez, por quê? Porque o muro também é meu. Oh glória, o muro também é meu. Sai do muro. Elias disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serve a Deus. Se Baal é Deus, serve a Baal. Porque, irmãos, um dos textos mais duros da Bíblia está lá nas cartas de João às igrejas que estavam na Ásia. Quando João escreve à igreja de Laodiceia, Jesus Cristo manda João escrever dizendo assim, olha, diga aos crentes de Laodiceia que vocês devem ser frio ou quente, porque vocês não estão sendo nem frio nem quente, estão sendo morno. Quem dera que vocês fossem frio ou quente. Já que vocês não é nem uma coisa nem outra, eu vou vomitá-los da minha boca, eu vou tirar de vocês de mim. Isso é muito sério. Jesus está te chamando para uma responsabilidade. Aleluia. Depois que passar essa pandemia, vai-te embora se inscrever no ciclo de oração, na comissão, vai cantar para Jesus, procura o que fazer, vai trabalhar para o reino de Deus, vai produzir. Tua mão está vazia, não está fazendo nada. Crente nominal, crente 6 horas por mim, 6 horas por mim, não. Deus quer te usar como dinamite, Deus quer te usar como uma bomba. Aleluia, lá no inferno, glória a Deus. Quando ele subiu ao céu, ele disse para os crentes que ficou embaixo, ele disse, olha, eu vos darei poder ao descer sobre vós. Poder vem de uma palavra em latim chamada dínamos, que quer dizer dinamite. Jeová está dizendo, Jesus está dizendo, eu vou dar para vocês granada, eu vou dar para vocês munição, para vocês explodir as muralhas do inferno. Vai ser pedaço de capeta para tudo quanto é lado. Receba graça, receba unção, receba poder. Faça um voto com Deus hoje ainda, dizendo, Senhor, eu vou mudar minha vida, não vou ter obediência dividida, porque obediência dividida é a mesma coisa que idolatria declarada. Eu vou entregar a minha vida, corpo, alma, espírito, meu ser, meus sentimentos, todos na tua mão. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Uma verdade que nós precisamos meditar nela. Eu tenho dito muito na igreja e aonde falo que Deus não precisa de agente secreto. Não, Deus quer pessoas que se coloquem na brecha e sejam vistas, reconhecidas e respeitadas. Visto pelo mundo, reconhecido pelo céu e respeitado pelo inferno. Pessoas que estão na mão de Deus são assim. Elas andam e o inferno sabe quem ela é. Como aquele rapaz que achou bonito. Porque tem gente que, irmãos, tem pessoas que acham lindo o evangelho, mas achar lindo não resolve. Aqueles 2 rapazes foram expulsar demônio, achou bonito Paulo expulsando, disse, a gente vai expulsar também. Chegaram lá, o cara estava endemoniado, eles colocaram a mão lá, ou de longe mesmo, não sei bem, e disseram assim, a gente te expulsa em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O Jesus de Paulo, é ele que a gente está. O demônio olhou para eles assim, olha, eu sei quem é Jesus, e bem conheço Paulo. Agora vocês dois são quem mesmo? Levaram uma surra desmoralizante, voltaram despidos, desnudos. E é isto que o inimigo tem feito com muita gente, porque não saiu de cima do muro ainda. A palavra de Elias ecoa hoje para a tua vida. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? A terceira verdade que nós encontramos nesse contexto é a seguinte. A primeira verdade, para quem não escreveu e se arrependeu, mas depois é só voltar o vídeo quando terminar, né? Mas eu vou te ajudar.
Quando estamos na vontade de Deus, somos invencíveis. Rapaz, esse negócio é tão interessante, porque tem tudo para dar errado. Por exemplo, Moisés, meu Deus do céu, como é que vai dar certo uma coisa dessa? Um velho de 80 anos de idade, agarrado com um cajado, para desafiar o maior império do mundo da época. Isso tem tudo para dar errado, mas está na vontade de Deus. Desmoralizou o Egito. Aí vem um menino de 1,60 m, não sei, mais ou menos, bem 1,70 m no máximo. Aí vai lutar contra o cara de quase 3 metros de altura. Vai dar errado, gente. Não dá, dá certo, porque o menino é na vontade de Deus. Na vontade de Deus a gente é invencível. Tem tudo para dar errado, mas vai dar certo, porque está na vontade de Deus. E o inverso também é verdade. Tem tudo para dar certo, vai dar errado, porque está fora da vontade de Deus. Então a obediência dividida é a mesma coisa que idolatria declarada. A terceira verdade é que a nossa ferramenta mais eficiente é a oração da fé. A oração, Elias não usou a oração como último recurso. Elias, a oração foi o seu primeiro e único recurso. Uma oração simples, uma oração curta, mas uma oração com fé. Às vezes a gente fala assim no aniversário de alguém: se eu pudesse eu lhe daria um carro, pastor, mas eu não posso, vou lhe dar uma oração. Como se a oração fosse menos do que o carro. Com o carro eu não tenho vitória, com a oração da fé eu ganho o carro, vitória, condição de cuidar do carro, de trocar de carro. A oração, sabe, irmãos, a gente não deve orar só quando as coisas apertam, quando está tudo difícil. Por que muita gente está com dificuldades na oração? Por que muita gente ora e não vê a resposta que tanto precisa? É às vezes porque coloca a oração como último recurso. Já fiz de tudo, tentei de tudo, fiz tudo, não dá certo, eu vou orar, e dá errado. Você tem que orar primeiro para depois tentar outras coisas, porque muitas vezes quando você ora, nem precisa tentar nada. Deus vai e abre a porta, cria uma situação, apresenta você para a pessoa que você teria que ser apresentada, coloca alguém no teu caminho, transforma maldição em bênção, usa situações para te dar vitória, manda reforço do céu para te ajudar. Quando você ora, a porta se abre. Quando você ora, o inferno treme. Quando você ora, o céu desce, fica mais perto de você. A sua ferramenta mais eficaz não é o amigo que você conhece, o político de estimação que você tem, não é o teu diploma, não é nada disso. O dinheiro que você guardou, os recursos que você conseguiu, a herança que você vai receber, nada disso vai te dar vitória. O que dá vitória é a oração da fé. A arma mais poderosa que o crente tem é a oração da fé. Então ora quando tudo estiver bem, ora quando tudo estiver mal, ora quando aqueles homens viram que não podia achar nada contra Daniel senão na sua religião, eles fizeram um decreto para Daniel não orar, e Daniel orava, e o que deu vitória não foi ele orar, o que deu vitória foi ele orava, e Daniel orava como antes costumava fazer. Esta é a frase que deu vitória a Daniel: como antes costumava fazer. Ele não esperou a noite escura para orar, ele estava orando e colocando depósito no céu. Cada oração que você faz é um depósito na conta do céu, e quando você precisar, você vai passar o cartão espiritual e a máquina vai dizer assim: olha, contando as cédulas, aleluia. Ore quando tiver força, ore mesmo sem força, ore quando tiver animado, ore desanimado, ore quando tiver acompanhado, ore sozinho, mas ore, abra a tua boca para orar, porque a oração da fé salvará o enfermo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É o nosso maior recurso, é a oração da fé. Foi objetivo na sua oração, e Deus atendeu a sua oração. E a quarta e última verdade de hoje aqui nesse texto: nunca subestime o poder de uma vida totalmente dedicada. Rapaz,
Tem pessoas que desdenham da outra, mas não subestime não. E eu não estou falando só na questão da fé não. Uma vida completamente dedicada naquilo a que se propõe fazer, ela tem em si mesma um poder sobrenatural. Todo episódio gira em torno de uma vida dedicada, a vida de Elias. Várias pessoas dedicadas mudaram o rumo da história e a vida da humanidade, com as suas ideias, com as suas filosofias, com as suas invenções. Nós estamos hoje aqui porque vidas dedicadas se debruçaram sobre um projeto chamado internet. Porque pessoas começaram, como me parece o Jobs, né? Numa garagem, desacreditado. E hoje está aí todo o compêndio da sua obra sendo abençoador para tantas pessoas. Antigamente nós precisávamos de enormes enciclopédias dentro de casa. Eu tinha até uma chamada Enciclopédia Barça. Para saber das coisas, ela tem que se atualizar, né? Porque hoje você só precisa de celular. Só do celular, Wikipédia. O Google sabe de tudo, pergunta o Google. Tem hora que ele pega uma peça em você e diz uma coisa que não tem nada a ver, mas vidas dedicadas. Tem pessoas que querem resultado, mas não quer dedicar a sua vida. Quem é que vai alcançar resultados sem uma dedicação plena? Em quê? Em nada. Sabe, Deus está esperando, está convocando homens e mulheres que dediquem a sua vida a uma causa nobre chamada Evangelho do Reino, porque muitas coisas maravilhosas usufruímos hoje. O mundo é outro depois da invenção da roda. A invenção da roda foi um grande divisor de águas para a humanidade. Alguém pensou nisso, dedicou sua vida e criou a roda. Aí depois vem tantas outras invenções, a eletricidade, por exemplo, e tantas outras, porque não tenho nem conhecimento, nem é o caso de falar, você sabe disso, mas vamos diminuir isso para filhos nossos que conseguem alcançar conhecimentos por causa da dedicação de um professor, sem recurso financeiro, sem recurso técnico, sem nada, estão ali ensinando. Quantas pessoas estão saindo da Covid-19 por causa da dedicação de pessoas dedicados àquele chamado? Quantos médicos, enfermeiros, tenho irmã enfermeira, tá certo, irmã, me preocupo com ela. Quantos estão aí sendo contaminados e não abrem mão e não deixam de estar ali por causa de uma dedicação? Não é salário, não é reconhecimento, porque as pessoas vão ter alta sem saber o nome do médico, sem saber, sabe o nome do jogador do time, do craque do time, sabe o nome de todo mundo, menos da enfermeira que te ajudou a salvar a tua vida. Mas sabe por que ela continua ali? Por causa de dedicação, e a dedicação dela tem salvado tantas vidas. Deus está te chamando para essa mesma dedicação no seu reino. Ele quer pessoas dedicadas, porque o poder que está em uma pessoa dedicada no propósito é incrivelmente incrível. Eu sei que isso aí é uma hipérbole, mas deixa eu caminhar. É incrível o poder de uma pessoa que se dedica. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos pleitear em causa própria, vamos pleitear. A Bíblia diz que outra boca te louva, mas deixa eu louvar esse povo chamado povo da Adevim. É dedicação, sabe? É dedicação de passar por tantos caminhos difíceis, por não acreditarem no começo, por dizer que era fogo de palha, por dizer que não duraríamos 6 meses, por dizer que eu estava doente, mas nós dedicamos a nossa vida, e o Deus que servimos jamais vai desamparar uma vida completamente dedicada ao seu reino. Dedique-se a alguma coisa para Jesus. Aleluia, aleluia, porque, meu amigo, só vence quem fica vivo. Só vai para o céu os vivos. Para quem já morreu o corpo. O problema não é a primeira morte, o problema é a segunda, meu amigo. Primeira morte, todo mundo morre, mas a segunda morte, Apocalipse 21:8. Então nesta noite eu quero te convidar a subir o teu Carmelo, glória, e declarar para os Baals que estão tentando
intimidar a tua vida, os profetas de Baal, que você vai fazer o seu altar e vai dizer: Deus vai mandar fogo do céu no meu altar. Aleluia. Glória a Deus. E meus inimigos vai fazer fila para ver a minha vitória, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.